Irmãos, com alegria e satisfação, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer que estou feliz porque estou entre irmãos, e o bom de ser crente é isso, que aonde você chega você tem um irmão, glória a Deus. E é irmão de sangue, porque nós somos irmão pelo sangue de Jesus. Então aonde você chega você tem uma família, né? Crente é uma bênção, porque a família é gigante. E eu quero glorificar ao Senhor por esta riquíssima oportunidade que Deus nos concede de, por mais uma vez, estar com os irmãos aqui da DEF, com meu amigo, pastor Robson, sua esposa, irmã Norma. Eu estive há 5 anos atrás e retornei 5 anos depois e percebi o quanto Deus tem feito prosperar o trabalho aqui na ADEF. É uma igreja pentecostal na Europa. E como houve um esfriamento espiritual na Europa, Deus agora trouxe o fogo através da ADEF para incendiar novamente este continente. E eu quero glorificar ao Senhor por esta oportunidade e adorar a Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite, de conhecer o pastor Tiago, sua esposa, a irmã Bruna, suas filhas, seu filho, sua casa, e também a alegria de rever alguns irmãos, entre eles o nosso querido Agnelson. Agnelson, ele era meu cabeleireiro, né? Os irmãos já viu que meu cabelo não é qualquer um que corta, né? E aí o Agnelson, ele era já obreiro, mas ele era profissional de cortar cabelo. E eu ia lá cortar o cabelo com ele. Aí um dia eu chamei ele para ir em uma visita a uma congregação chamada Terra Maior, se não me foge a memória. Aí no caminho eu disse para ele: Agnelson, por que você não entra no aspecto de viver do Evangelho e trabalhar na obra de Deus? É uma oportunidade, o que é que você acha? E isso foi uma conversa, me parece que uma sexta-feira. E no sábado Deus moveu algo e no domingo ele começou a trabalhar diretamente na igreja. Eu digo: olha, você faz o seguinte, você fica cortando o cabelo e fazendo a obra de Deus. Lá na frente Deus dirige as coisas. E aí de repente Agnelson passa a se envolver mais na obra de Deus e passa a viver do Evangelho e passa a dirigir igrejas grandes e é ministro do Evangelho, e de repente Agnelson está na Europa dirigindo um trabalho em Portugal. Então Deus tem seus planos e eu fico muito feliz em ter sido um instrumento em um tempo na vida dele. Como eu disse essa semana em uma das igrejas que eu preguei, ninguém chega a lugar algum sozinho e Deus conta com homens para liberar ministérios. O ministério quem dá é Deus, mas Deus usa homens para liberar ministérios. Quem pensar que porque tem um dom e uma vocação vai sozinho, para no meio do caminho. Deus usa homens para liberar ministérios. E quando eu falo isso, eu gosto de já não deixar margem para quem não conhece a Bíblia murmurar. Bora para a Bíblia? Deus chamou Paulo no caminho de Damasco, revelou para ele as doutrinas básicas do cristianismo, lá no deserto. Mas na hora de liberar o ministério, Deus usou 2 homens. Primeiro homem, Deus vai na casa de Ananias e diz: vá lá orar, que eu já mostrei para ele que você está chegando. Por que Deus ele mesmo não abriu os olhos de Paulo e diz: começa? Porque Deus não quebra princípio. Deus é um Deus de princípio. E Deus trabalha com homens. Deus trabalha com o ser humano. Deus acredita no ser humano. Observe que quando o Senhor escreve a carta às igrejas da Ásia, não só tinha 7, mas o Senhor toma 7 igrejas para exatamente representar tempos na história da igreja. Observe que tinha igreja ali que estava com sérios problemas, mas o texto diz: ao anjo da igreja. E quem não entende, a própria Bíblia no Apocalipse diz: os anjos são os pastores. Porque na Bíblia pastor é tratado como anjo e como estrela.
Ali Deus está dizendo, o anjo é o pastor, e as 7 estrelas é os 7 anjos que são os 7 pastores da igreja. Deus usa Ananias para liberar o ministério de Saulo. E quem é que Deus usa para apresentar Saulo? Um homem chamado Barnabé. Pega Paulo, bota debaixo do braço, leva no colégio apostólico e diz, eu acredito nele, dê um voto de confiança, acredite em mim. E quando o colégio apostólico diz, vá para Antioquia começar o trabalho, Paulo vai na cidade de Tarso e diz, preciso de você. Barnabé vai na cidade de Tarso, busca Paulo e diz, acredito em você. E lá na frente Paulo fica maior do que Barnabé. Inclusive você tem que estar preparado para liberar ministérios que pode ser maior do que o seu. E não pode ficar com inveja do ministério dos outros. Porque tem gente que depois que o ministério dos outros cresce, ele fica com inveja. Eu costumo dizer lá no Brasil, eu estou dizendo não é aqui, lá no Brasil, eu costumo dizer que tem crente que até a metade do culto ele é crente, da metade em diante ele é muçulmano. Como assim? Quando ele não entende a coisa, ele fica Alá, Alá, Alá. Alá não, é Jesus que salvou, Jesus que encheu, Jesus que deu, Jesus que transformou. Aí tem que dizer, lá, está todo metido não, é você que está com inveja do irmão, deixa o irmão adorar, deixa o irmão dar glória a Deus, deixa o irmão fazer a obra de Deus. Tem hora que a gente vai liberar ministérios que vai ficar muito maior do que o nosso. E a gente precisa entender isso. Então, eu fico muito feliz com o que Deus está fazendo. E o que Deus vai fazer é maior do que o que já fez. Dá para dar uma glória? O que Deus vai fazer é maior do que o que Deus já fez. Eu estou esses dias, como disse o pastor, de férias. E o pastor eu gostei de um pastor que ele disse assim, eu vou lhe dar o microfone e aí você decide. Aí um pastor dele disse assim, é uma estratégia boa, né, pastor? Glória a Deus. O pastor Robson é um homem muito inteligente e muito amável. E eu vim aqui passar férias, mas aí ele tem me dado a oportunidade de pregar todo dia. Esse é o 11º dia que eu estou aqui e essa é a 9ª mensagem que eu prego. Glória a Deus. Ele só não me botou para pregar 2 vezes em um dia, porque só tinha culto uma vez no dia, né? Mas isso é maravilhoso, porque eu estou podendo cooperar com a obra de Deus. E palavras ditas do altar, vindo do trono, não se perde no tempo. Palavras ditas no altar, vinda do trono, grave isso, vira decreto. Palavras do altar, vinda do trono, vira decreto. E a palavra que eu vou ministrar aqui esta noite é um decreto de Deus para a sua vida, é um decreto de Deus para essa igreja, é um decreto de Deus para esta cidade, é um decreto de Deus para esse país. E eu creio assim, porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que a Bíblia diz que uma palavra ela tem o poder de mudar o curso da história. Uma palavra, ela tem o poder de mudar o curso da história. É por isso que aquele homem disse, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá em casa. Diga só uma palavra. Uma palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu percebo que esta noite, os corações, que é a terra... Está lembrado quando o texto diz, terra, ó terra, ouve. Ali não está falando de terra, planeta, terra. Não, ali está falando terra, coração. As terras, esta noite, está receptível à semente que é a palavra, que será ministrada ao seu coração. Nós estamos ministrando, Deus colocou em meu coração que esses dias que eu estivesse aqui, eu ministrasse sobre João capítulo 4. E essa é a 9ª mensagem que eu trago neste capítulo, João capítulo de número 4. Quem tem acompanhado, eu já falei de entender, não ficar se perdendo diante de elogios, de comparações. Eu já falei sobre o que é necessário para cumprir a missão. Eu já falei sobre improváveis. Eu já falei sobre pequenos começos. Eu já falei sobre renúncia em decorrência do encontro. Eu já falei sobre a falta de visão faz pessoas serem inimigas da obra, às vezes sem saber. E estamos ministrando. E hoje Deus me chamou a atenção para um versículo que eu gostaria que você atentasse para ele. João capítulo de número 4 e o versículo de número 29 e o versículo de número 30. Eu prometo que não vou me alongar
então eu quero despertar você para ficar atento, para não perder nada do que será ministrado. Porque o que será ministrado é uma revelação bíblica que o céu tem para nós aqui esta noite. E eu amo pregar porque a palavra é de dois gumes, né? Então a palavra ela não fala só para quem ouve, a palavra fala também para quem ministra. A palavra não é de quem prega. Por isso que tem gente que diz assim, eu fui no culto ontem e o irmão estava pregando, aquela mensagem é para ele. É, porque às vezes a gente prega para a gente mesmo. Você fique sabendo, fique sabendo. Eu já vi crente sair do culto atribulado. O irmão estava pregando a mensagem ontem, aquilo ali é para ele. Pronto, é assim mesmo que Deus faz. Deus às vezes usa o vaso para pregar para ele mesmo. E você vai dando glória para não perder a sua bênção. Porque eu digo sempre, no dia que a mensagem for minha, eu não sou mais boca de Deus. A mensagem não é minha. Eu costumo dizer que o pregador é como um carteiro. Carteiro não escreve carta. Carteiro só entrega a carta que alguém escreveu. Então, no dia que o pregador tiver a mensagem dele, imagina um carteiro que chega na sua casa. Ô, minha senhora, eu escrevi uma carta, vim lhe entregar. Você vai fazer o quê? Chama a polícia, porque ele é perigoso. Ou ele é perigoso, ou ele é doido, ou ele é psicopata, ele é alguma coisa. O carteiro pega uma carta que foi escrita por alguém, a única obrigação dele é bater na sua porta e levar a carta no seu endereço. Assim também é o pregador. O céu redige a carta, entrega a ele, e ele chega no culto e entrega a carta. Essa é a carta que eu recebi da parte de Deus. Isso é o que é culto. E o que é pregação do evangelho. Hoje as coisas misturou e tem pregador hoje que na verdade ele tem uma oratória e ele tem um discurso, mas não é boca de Deus. Então olhe esse texto e atente para ele. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Versículo de número 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pronto. Olhem para cá e abra o coração para entender o que Deus quer nos falar esta noite. Todos aqui conhecem que João é um evangelho, eu costumo dizer que o evangelho de João não é o mais completo. O evangelho mais completo é o evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Existem 4 evangelhos. O mais simples é Marcos, escrito por João Marcos, parente de Barnabé, discípulo de Pedro. É o primeiro evangelho, o mais rústico e o menor. O evangelho mais completo, mais detalhado, mais rebuscado é o evangelho de Lucas, por 2 motivos. Primeiro que Lucas era um homem que tinha uma cultura, uma formação que dava a ele um entendimento maior na hora de escrever sobre alguns fatos. Segundo, Lucas escreve para alguém que não está em Jerusalém, não conhece Jerusalém. Então ele tem a obrigação de trazer detalhes que os outros evangelistas não tinham esta necessidade. E tem um outro detalhe, cada evangelista escreveu para alguém. Cada evangelista escreveu apresentando Jesus de uma forma. Por isso que você vai perguntar, para que 4 evangelhos? É porque cada evangelho tem um foco, tanto da forma como ele apresenta Cristo, como para quem ele escreveu. Por exemplo, o evangelho de João foi escrito para quem? O evangelho de Mateus, para os judeus. E apresenta Jesus como? Como Deus. Então, se você não entende isso, você lê o evangelho e não entende o evangelho como deveria ser entendido. Então, você tem que ter essa visão. O evangelho de Marcos foi escrito para quem? Para os romanos. E ele apresenta Jesus como? Como servo. Então, se você sabe que aquele evangelho foi escrito para os romanos, que era o mundo daquela época, quem mandava no mundo, o Império Romano, e apresenta Jesus como servo, você tem uma perspectiva na hora de ler o texto. E o evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem. E foi escrito para quem? Para os gregos. Então você tem uma percepção, opa, aqui tem um foco, tem um destinatário e tem um foco de apresentar a Cristo. E o evangelho de João? O evangelho de João foi escrito para os cristãos, os que estavam dispersos. E ele foi escrito apresentando Jesus como? Como o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então o evangelho de João não é o mais completo, mas ele é o evangelho que traz o que os outros não trazem. Por exemplo, quando você estuda a Bíblia, existem os evangelhos sinópticos. O que significa evangelhos sinópticos? Parecidos. O texto ou a história que você encontra em Mateus, você vai encontrar ela em Marcos, você vai encontrar Lucas e vice-versa.
Tem gente que, por não entender, diz: pastor, a Bíblia mentiu. Um aqui está dizendo que um é cego, outro está dizendo que um é um cego, outro está dizendo 2 cegos. Não. Os alemães, porque a fonte de Kelly foi os alemães que estudou, e eles descobriram que o problema não é na veracidade, é na fonte que o evangelista foi beber para trazer a informação. Isso é fácil. A igreja aqui completou 1 ano. Se a gente encontrasse aqui 2 crentes que estavam no dia, e eu, como historiador, quisesse escrever a história da ADEF em Gaia, eu ia para um irmão e perguntava: como foi o culto de abertura da ADEF em Gaia? Alguém ia dizer assim: o culto foi uma bênção, pastor Robson chegou, cantou o hino tal, leu o versículo tal, pregou, Deus operou e acabou o culto 9 horas. Aí você ia para um outro irmão e perguntava: como foi a abertura da ADEF em Gaia? Aí alguém ia dizer: o pastor Robson chegou 18h30, foi na casa da irmã Chiquinha, tomou um café, chegou cheio do Espírito Santo, deu oportunidade à irmã Chefroquilda, a irmã Chefroquilda cantou o hino de Damares, e a igreja pegou fogo, e na hora que Chefroquilda estava cantando, a glória se revelou, e a irmã Ambrosina foi usada em profecia, e o pregador que pregou uma mensagem expositiva, e na hora que ele estava pregando, 2 pessoas se manifestou endemoniada, e o irmão Ambrosino foi lá em nome de Jesus e expulsou. Teve alguma mentira na história? Não. A diferença é: um contou em detalhes e o outro contou resumido. É isso que você tem que entender, para alguém não semear alguma coisa como se a palavra de Deus tivesse algum erro. Então o evangelho de João, ele é fantástico. Por quê? Porque João é o evangelista amado. Quem é João? O mesmo que escreveu o evangelho, o mesmo que escreveu as epístolas e o mesmo que escreveu o Apocalipse. E quem era João, pastor? O discípulo amado. Irmão, para você ter intimidade, para botar a cabeça no meu peito, é muito difícil. Eu mesmo não tenho, só tenho minha mulher, meus filhos. É muito difícil você ter uma intimidade com alguém para pegar a cabeça e colocar no peito de uma pessoa. João tinha essa intimidade. Ele chegava e colocava a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha tanta intimidade que alguns discípulos, quando queria saber alguma coisa: João, pergunta aí, João, pergunta o homem como é, porque João tinha intimidade. E João, além de ter intimidade, João foi o último evangelho a ser escrito, e João foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Os outros tudo morreram de forma martirizada, mas João morreu de forma natural, de velhice, e saiu da ilha de Patmos vivo e com a revelação do Apocalipse das últimas coisas. Deus permitiu João sair da prisão de segurança máxima, que ninguém conseguia sair. João saiu, e eu vou lhe dizer, e só pega quem está ligado: na porta que Deus permite você entrar, Ele tem a chave para abrir para você sair. Deus não permite crente passar por prova e morrer na prova. Quando Deus permite uma prova, Ele tem um livramento para você. Quem pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor? Então o evangelista João, quando ele escreve, ele traz uma informação que outros evangelistas não trouxeram. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 4. Mulher samaritana. Nenhum outro apóstolo, ninguém conta esse fato. Mas João revela o que acontece ali em Samaria. E aqui você observa como esse texto é fantástico. Se alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, qual é o texto mais fantástico da Bíblia em missões e evangelismo? João capítulo 4. João capítulo 4 é fantástico. Eu estou dizendo que essa é a 9ª mensagem que eu ministro em João capítulo 4. E se a gente passar aqui 2 meses e a inspiração, porque esse negócio de mensagem é inspiração. Se a inspiração descer, você prega 1000 mensagens nesse capítulo. Cada mensagem é um versículo. E se você vacilar, um dia Deus te dá a inspiração de um versículo para uma mensagem, no outro dia, no mesmo versículo, Ele te dá para outra mensagem. Quando Jesus diz assim: eu vou passar em Samaria, Jesus vai passar em um lugar que ninguém queria passar. E aí você precisa entender o contexto histórico. Nós estamos falando de um lugar que era um fruto de uma rebelião, entre aspas. Não que os samaritanos foram estes agentes, porque o agente da rebelião ali foi Jeroboão. 500 anos se passaram, Jesus agora passa em Samaria. Quando Jesus chega em Samaria, Jesus encontra uma mulher no poço de Sicá, na cidade de Sicá, o poço de Jacó. Isso aqui é lindo. Jesus chega meio-dia. Que hora Jesus chegou?
meio-dia. Hora sexta, meio-dia. Hora nona, 3 horas da tarde. Por isso que quem não conhece as escrituras, é bom ter uma Bíblia na linguagem de hoje. Hoje tem a NVI, hoje tem a NAA, hoje tem a NTLH, que são versões que não traz para você aquela linguagem de lá de Israel. Então, quando você encontra um texto desse, hora sexta, hora nona, a gente não entende isso, porque isso é uma linguagem do povo de Israel, isso é uma linguagem do povo do Oriente. Então, aqui era meio-dia, sol castigante. Jesus chega no poço, e quando ele chega no poço, não tem ninguém. Por que não tem ninguém? Porque não era hora de ter ninguém no poço. Meio-dia não era um horário de ter pessoas no poço. E Jesus chega meio-dia, na hora que não tem ninguém. Primeira revelação desta noite bíblica: pega e segura. Quando Deus quer fazer, Ele não atrasa nem adianta. Ele chega na hora certa e sabe quem está esperando. Vou dizer de novo, para quem perdeu, voltar e acordar para segurar. Quando Deus quer fazer, Ele nem atrasa e nem adianta. Tem gente que diz que Deus atrasa. Não, Deus não atrasa. Ele sabe a hora certa. Quem olhava Jesus chegando no poço, dizia: Pastor Robson, se ele chegasse 8 horas, tinha 10 mulheres aqui. Jesus chegou agora, não tem nenhuma. Jesus estava dizendo, é que se eu chegasse 8 horas, quem eu queria conversar ainda não tinha chegado. Eu tinha que chegar na hora que ela estivesse chegando. Quem pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor? Jesus chega na hora que a mulher ia chegar. E isso aqui é fantástico, isso aqui é lindo. A primeira vez que eu fui ver, o povo de Israel estava sofrendo na mão dos filisteus. Aí Deus aparece para Manoá, dizendo que a mulher ia ficar grávida, e que a mulher ia ter um filho, e que o menino ia ser nazireu. Eu perguntei, sim, mas não tinha homem já crescido e formado para Deus usar? Porque Deus estava dizendo, ainda vai nascer. É porque Deus estava dizendo, para a missão específica que eu tenho, não pode ter já nascido. Eu tenho que, no projeto, já colocar as exigências do vaso. Então, antes do projeto nascer, eu já tenho que assinar lá. Vai ser nazireu, vai ser escolhido, a missão é nobre, e eu vou fazer uma coisa grande através dele. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor chega no poço, e eu tenho 10 minutos. Quando o Senhor chega no poço, a mulher se aproxima de Jesus. Jesus diz ao discípulo, vai comprar comida. Isso aqui é uma mensagem que eu vou pregar na Espanha. Vai comprar comida. Aí eles foram comprar comida. Quando eles voltam, encontram Jesus conversando com a mulher. E a mulher dizendo, eu sou samaritana, o senhor é judeu, o senhor não deve falar comigo. Aí Jesus destrava a mente dela. Jesus disse, minha senhora, a senhora sabe a luta que é. Isso aqui eu estou conjecturando. A senhora sabe a luta que é para a senhora vir aqui uma hora dessa, minha senhora. A senhora está diante do milagre querendo criar problema, minha senhora. A senhora vai sair daqui uma outra pessoa. A sua vida nunca mais será a mesma, minha senhora. Para de criar problema. Eu vou dar só uma futucada aqui em alguém. Pode ter alguém aqui ou assistindo. Tem gente que está diante do milagre e botando banca. Eu quero receber a cura. Aí o profeta diz, levanta a mão. Eu não levanto porque eu não concordo. E tu quer vitória desse jeito pirraçando? Tu não vai receber vitória. Tu vai ter que aprender que aqui tu não faz o que quer. Aqui tu faz o que Deus quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Você já percebeu? Um dia desse, eu estava pregando num culto. Um irmão estava com vírus da AIDS. Não existe cura na ciência. E naquela noite Deus curou aquele irmão. Eu lhe pergunto, irmão, você sabe o que significa presença de Deus no tanque? Presença de Deus no tanque é mudança de história. Presença de Deus no tanque é mudança de vida. Presença de Deus no tanque é mudança de paradigma, quebra de paradigma. Presença de Deus no tanque é uma nova história que está para começar. E Deus estava dizendo, ô minha senhora, embora parar de preconceito, porque aqui começa uma nova história na sua vida. Embora parar de preconceito, porque aqui começa um novo tempo na sua vida. Aí a mulher acorda e ela diz, eu quero essa água. Todo mundo aqui já sabe. Eu estou na introdução, eu nem dei o tema da mensagem ainda. Eu vou dar o tema ainda, mas não se assuste.